Terminou o Botafogo versus Estudiantes, mais uma derrota do Botafogo e a situação ficou ainda mais complicada na Libertadores da América. Digamos aí que o Botafogo precisa ter agora praticamente 100% de aproveitamento para conseguir se classificar. O Botafogo conseguiu em uma situação parecida no ano passado, de 2024, reverter a situação e se classificar e terminou campeão. Então não tem nada perdido. Mas qual é o grande problema do Botafogo? Porque o Botafogo não consegue jogar futebol. E parece, né, que o Botafogo, além de tudo, né, tá amaldiçoado, a gente pode dizer. Porque hoje o gol que o Botafogo levou foi uma coisa assim bizarra. O gol que o John leva é uma das coisas mais bizarras que eu vi no futebol em muito tempo. Olha só essa falha do John. É inacreditável. É claro que a gente sabe que o jogador em momento algum queria ter essa falha, ele ficou até envergonhado depois. Mas cara, é um absurdo um goleiro profissional de futebol em um jogo de Libertadores da América, na fase atual que o Botafogo vive, que não é nada fácil, falhar da forma que falhou o John. E essa falha dele decidiu a partida. Claro que não só a falha do John, vou falar também da falha de outros jogadores aqui, mas esse é o lance principal. E como eu disse, fazia muito tempo que eu não via uma falha desse tamanho. Se é que teve. Esse aí é o famoso frango mesmo. Bizarro o gol que levou o Botafogo, que levou a derrota do Glorioso para o Estudiante. Um jogo que começa com o Botafogo tendo até a possibilidade de marcar o gol e sair na frente. E é algo que eu já venho falando aqui com vocês. O Botafogo até tem chances sempre de abrir o placar, mas não consegue fazer os gols. Essa chance perdida pelo Arthur, eu tinha certeza que faria falta. O Savarino alça a bola para o Arthur dentro da área, ele livre, sem nenhuma marcação, consegue cabecear errado para cima. O Botafogo, antes dos 10 minutos de jogo, teve a chance de abrir o placar. Imagina se o Botafogo faz esse gol. O jogo seria completamente outro, seria completamente diferente. Tendo em vista que esse time do Estudiante não é um time nada demais. É um time normal, comum, que não tem nenhum talento individual diferente, que só fez o gol realmente o Estudiante, porque o John falhou de forma bizarra. E as chances mais claras do Estudiantes eram de jogadas de escanteio, jogada de cruzamento para a área de bola parada, um time com muita deficiência na hora também de criar situações de gol. O Botafogo, mesmo na fase ruim que tá, quando a bola caía no pé de alguns de seus jogadores, conseguia ser mais criativo do que o Estudiantes. O problema é que o Botafogo quase não teve a posse de bola. Primeiro tempo, o Botafogo teve muito pouco a bola, os Estudiantes tinham controle das ações, por mais que não pressionasse, o Botafogo conseguia rodar a bola de um lado para o outro e o Botafogo parecia que não fazia tanta questão de ter a posse de bola, entregava mais essa bola para o Estudiante. O Botafogo veio com a formação muito diferente, novamente com o Patrick de Paula como titular. E novamente, o Patrick de Paula não funcionou jogando como esse camisa 10 por dentro. O que mais é preciso para o Renato Paiva entender que o Patrick de Paula não é camisa 10 e que ele não vai funcionar nessa função. Vai ser uma substituição que ele vai ter que queimar e vai ser um jogador que vai se queimando ainda mais com a torcida. Essa ideia dele de colocar o Savarino na ponta esquerda, o Arthur na ponta direita e o Patrick de Paula por dentro, não dá, cara. Não funciona. O time do Botafogo ainda conseguiu melhorar um pouquinho quando ele colocou o Matheus Martins na ponta, trouxe o Savarino por dentro no segundo tempo e deixou o Arthur na ponta direita. Mas de um jogo equilibrado, sem tantas chances de gol no primeiro tempo, os Estudiantes até conseguindo criar mais situações de gol, mas como eu falei, jogada de escanteio, de muito cruzamento para a área. O Estudiantes sai na frente do placar com essa falha bizarra do John. E o Botafogo não consegue também produzir muita coisa ali para a reta final do primeiro tempo. O jogo é levado ali mais em banho-maria e tudo mais. E aí, quando o jogo vai para o intervalo, tem essa substituição, ele tira o Patrick de Paula, coloca o Matheus Martins, o Botafogo volta e tem outra possibilidade de gol novamente na cabeça do Arthur, e ele também não consegue colocar na direção do gol. Na verdade, ele até colocou na direção do gol, mas o cabeceio dele saiu prensado. As duas melhores possibilidades até esse momento do Botafogo tinham caído na cabeça do Arthur, que não conseguiu concluir de uma forma ali realmente contundente. E depois, o Estudiante, com muita dificuldade de criar novamente, volto a falar com vocês, era um time que tocava a bola, mas que não conseguia entrar na defesa do Botafogo por deficiência técnica do Estudiante. O Botafogo tem outra grande chance. O Savarino, na puxada de contra-ataque, tem a possibilidade do passe no Igor Jesus. Eu acho que ele fez certo em não fazer o passe, porque se vocês observarem aí, a linha de passe estava um pouco fechada, ele finaliza bem, tira do goleiro, mas a bola pega no travessão, por capricho. Fica ainda a próxima linha e não entra. E aí o Botafogo não consegue marcar o gol, depois tem um bate-rebate ali. E essa foi a melhor chance do Botafogo de gol no segundo tempo. Depois disso, o Estudiante, matando muito o jogo com aquela catimba argentina de sempre,
Botafogo sem conseguir criar, Botafogo com muita dificuldade de ultrapassar o Alex Telles. O Matheus Ponte até tentava ultrapassar, mas não conseguia ter sucesso. Depois ele faz aquela substituição tradicional de trocar lateral, coloca o Vitinho. E o Vitinho tem alergia a acertar cruzamento. É inacreditável como o Vitinho erra todos os cruzamentos na partida. E o Igor Jesus pouquíssimo municiado. Se ele teve uma chance de fazer uma finalização dentro da área, foi muita coisa. Matheus Martins até entrou relativamente bem no segundo tempo. Deu uma finalização perigosa. Tentou algumas jogadas, mas também muito sozinho. Tu vê esse time do Botafogo com muita dificuldade. De se aproximar no campo de ataque, de trocar passes. É um time que até tem uma posse de bola lá atrás, mas que essa posse de bola lá atrás do Botafogo pode passar o jogo todo girando de um zagueiro para o outro, aí chega o volante e com muita dificuldade de realmente quebrar a linha de marcação do adversário com bola no chão. O Botafogo o tempo todo é tentativa de lançamento do Alexander Barbosa. Tentativa de lançamento do Alexander Barbosa que hoje estava com o pé completamente descalibrado, que não deu certo. No final das contas, a atuação do Botafogo foi muito ruim. Mas mesmo o Botafogo com essa atuação muito ruim, como eu já falei com vocês, poderia ter saído pelo menos de lá com empate, se tivesse aproveitado as oportunidades que teve. Se você pegar no contexto geral, talvez o Botafogo teve oportunidades mais claras ainda do que o Estudiantes, mas não conseguiu colocar para dentro das redes. Tanto que o gol do Estudiantes nem uma chance clara de gol. Foi um chute prensado, travado, que a bola desvia e o John faz, assim, cara, algo que... É difícil de eu explicar pra vocês, é difícil, não tem explicação o que aconteceu com o John nesse lance. Que é um goleiro bom, é um goleiro que eu espero que se recupere. Mas qual é o futuro do Botafogo? Com o Renato Paiva, qual é o futuro do Botafogo com esses reforços? O Elias Manuel entra, briga, tenta mais. Tu vê que não é um jogador, por exemplo, nem perto do nível do Luiz Henrique que saiu, nem perto do nível do Júnior Santos que saiu. O Renato Paiva que não coloca o Jefinho pra jogar. Será que o Jefinho tá treinando tão mal a esse ponto? E cara... Se você pegar, assim, desses pontas todos que tem o Botafogo, o que já viu o melhor momento na carreira em relação a talento individual é o Jefinho. E ele não joga. Tá completamente encostado. E aí, no finalzinho do jogo, nos 88 minutos, ele me coloca o Mastriani. E, com todo respeito, aonde o Mastriani vai decidir algum jogo pro Botafogo? É muito difícil imaginar esse cenário. E colocou o Alan também no final da partida. No final das contas, mais do mesmo. O que já era esperado, o Botafogo vai lá e faz. O problema é que o Botafogo não faz os gols e na hora de tomar o gol, o Botafogo inventa a forma mais bizarra do mundo para levar um gol e entregar para o adversário na partida. E esse é o resumo aí de Botafogo e Estudiantes. Complicado. Jogo muito pobre em criações, mas o Botafogo ainda teve as melhores oportunidades. Poderia ter saído vencedor se tivesse concluído melhor. E aí, o Renato Paiva vai ser mantido no comando técnico, o John Textor vai tirar o escorpião do bolso, mas dessa vez contratar certo. Porque os jogadores que chegaram, eu avisei. Arthur é um bom ponta-direita para ser reserva, para ser titular? Não é. Não é nem perto do nível do Luiz Henrique. Ainda falei também do Santiago Rodrigues. É bom jogador, mas é um nível abaixo do Almada. Você perdeu jogadores de uma prateleira muito alta e repôs com jogadores de uma prateleira mais abaixo. Talvez até muito abaixo. O Santiago Rodrigues nem tá jogando, né? Tá lesionado. Mas é isso, comentem embaixo a opinião de vocês, vocês concordam com a minha análise ou não? Mais um jogo fraco do Botafogo, infelizmente, que se complicou ainda mais na Libertadores da América. Tomara que consiga reverter.